Chegamos ao nosso último encontro desta temporada. E no programa de hoje, nós vamos dar um panorama geral daquilo que estudamos nas 12 lições do nosso guia Educação Financeira à Luz da Bíblia. Agora, no Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Que alegria estarmos juntos. Chegamos ao nosso último programa desta temporada e o último programa Escola Bíblica de 2022. Foram muitos encontros ao longo deste ano, muitos estudos e eu espero que você tenha crescido no conhecimento da palavra, como isso proporcionou para mim crescimento ao preparar cada tema aqui, né? Ao olhar para o guia de estudos e ver como que a gente vai apresentar. Eu espero que isso tenha contribuído para você muito. Mas semana que vem a gente começa a nossa temporada de férias direto de Manaus, direto da Comunidade Ser. Vamos estudar Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Você tem que acompanhar, ficou maravilhoso esse guia de estudos. Você vai ver como a gente vai entender que o Espírito Santo está trabalhando na nossa vida, em todos os momentos, para que nós entreguemos o nosso coração ao Senhor Jesus. Hoje nós vamos dar um panorama geral daquilo que a gente estudou ao longo desta temporada aqui no Escola Bíblica, Educação Financeira à Luz da Bíblia. Eu quero orar com você para que o Espírito Santo nos ilumine a resgatarmos textos que foram marcantes em cada um dos nossos estudos. Vamos orar? Pai do céu, obrigado porque estamos juntos mais uma vez. Obrigado porque o Senhor tem nos acompanhado. O Senhor tem nos orientado através do Espírito Santo para crescermos no conhecimento da palavra e vivermos o Evangelho. Nos ajude agora ao estudarmos a palavra em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Quero convidar você. A gente escolheu de cada capítulo, tá? São 12 capítulos. Deixa eu só mostrar uma coisinha antes. Além dos 12 capítulos, no final do guia de estudos, a gente tem... deixa eu mostrar aqui primeiro. Nós temos aqui um vocabulário, né, de expressões que são usadas no guia, tá? Que está lá marcada a palavra. Se você tiver dúvidas, está aqui. Então, muito interessante. Além disso, está no guia também isso aqui eu já mostrei, tá? É uma planilhazinha sugestiva para você fazer o seu orçamento. Está aqui, ó. Aqui, tá? Para você fazer o seu orçamento. E, além disso, no final também nós temos um questionário. São perguntas que estão aqui, ó. Questionário para você ir estudando lá, e aqui algumas perguntas para você marcar, para você aplicar o que você estudou, tá? E além disso, nós temos aí cada capítulo. Agora a gente vai fazer o estudo, ou vamos relembrar um texto para cada um, tá? Está aqui, cada capítulo deste nosso guia, Revista Esperança, Educação Financeira à Luz da Bíblia. Vamos lá? Então vamos relembrar cada um dos nossos estudos. Para você que acompanhou a temporada, vai ficar, né, um pouco mais claro, mas sempre é interessante um resumo. Isso fica mais gravadinho aqui para a gente, tá? Então, um resumo desta temporada do capítulo 1, que é o capítulo sobre o guia seguro, mostrando que a Bíblia
é um manual de orientação para a gente, para todas as áreas da vida. Na realidade, a Bíblia é o livro da salvação, mas a gente encontra orientações do que significa ser salvo. E aí o texto escolhido, 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 e 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, correção, educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Todas as áreas da nossa vida, a Bíblia vai nos orientar. A Bíblia é um guia, porque eu aceitei a salvação, e eu falei no programa de anteontem que eu me torno uma pessoa generosa, eu contribuo, ou eu me preocupo com o meu próximo, não é para conquistar a salvação do Senhor, a apreciação do Senhor. Eu vou fazer isso porque eu fui conquistado por Ele. Então, procure na palavra orientações para saber como cuidar das suas finanças, como cuidar dos seus recursos. E também, a gente vai ver agora, a gente trabalhou ao longo da temporada, esta visão que a Bíblia tem de dinheiro. Porque a Bíblia não apresenta negativamente, mas a forma como eu vou proceder, a forma como eu vou usar, a forma como eu vou me comportar para ter, aí sim a Bíblia condena. Mas o recurso é para ser uma bênção para a minha vida e para a vida daqueles que estão próximos de mim. Sequência, o que nós aprendemos no capítulo 2, prosperidade à luz da Bíblia. Está aqui o texto agora, que eu acabei de citar. Primeiro, que eu acabei de fazer referência, né? Não o texto, mas a ideia. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10, carta de Paulo a Timóteo, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. É um texto para a gente podia fazer uma análise detalhada de tantas boas informações que a gente tem. Então o problema não está no dinheiro, mas é a forma como eu vou me relacionar. E alguns fizeram isso. E o que aconteceu? Se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Isso aqui é um retrato da realidade que a gente vive. E neste tema, prosperidade à luz da Bíblia, você busca lá, nós trabalhamos isso. Não há nenhum problema em desejar ser próspero. O problema está no caminho que eu sigo em busca desta prosperidade. Aí está a grande questão. Vamos lá? O que a gente aprendeu com o capítulo 3, promessas, a gente tinha inúmeras promessas de sabedoria e prosperidade. O texto de Deuteronômio, capítulo 28, verso 2 a 5. Essas promessas não são barganha. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Talvez a grande chave esteja aqui no início do texto. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então, não é uma barganha, não é uma troca, mas se eu busco ao Senhor, essas bênçãos virão. Por que elas virão? Porque eu estou buscando ao Senhor? Não, é porque Ele aí consegue me dizer, é por aqui, esse é o caminho, é dessa forma que você tem que proceder. Fica claro isso para você? Que não é uma troca, não existe uma troca, mas Deus quer me orientar e quer me abençoar na minha vida financeira. Sequência, capítulo 4, guia seguro para a vida. A gente tem mais uma vez recomendação da palavra e não fazer com que a gente que a gente tenha a base da vida naquilo que são os nossos recursos,
mas que a base da nossa vida seja o Senhor através da sua palavra. E o texto é Lucas capítulo 12, verso 15. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. E a gente explicou aqui esse amor excessivo ao dinheiro, o apego excessivo, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então aqui, neste estudo, nós percebemos que não pode ser, não deve ser os nossos recursos, os bens materiais que a gente possui, nada nessa vida que vai me dar sustentação. A única sustentação é aquilo que Deus me concede, é aquilo que Deus me dá. E aí, quando eu reconheço que Ele me deu, eu vou usar esse recurso de acordo com a sua orientação, sendo bênção para os outros. Sequência, nós entendemos o capítulo 5, prosperidade e perseverança. O desafio daquele que quer prosperar em ser constante, porque eu até citei isso. Nós somos bons para iniciativas, mas somos ruins para as terminativas. Ou seja, a gente começa, é como você, talvez começou a fazer o orçamento, começou a anotar, anotou 1, 2, 3, um mês e tal, mas de repente desanimou. Para aquele que deseja prosperar, ser perseverante é essencial. E o texto, Hebreus capítulo 12, verso 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Aqui, se você analisar o contexto do capítulo 11 de Hebreus, você vai ver que a gente tem a galeria dos heróis da fé. E quando o autor de Hebreus chega, deixa eu só voltar aqui, eu citei isso quando a gente estudou esse tema, pela fé, e ele vai citando o personagem, pela fé ele fez isso, pela fé, e ele vai citando. Quando ele chega no capítulo 12, ele vai dizer assim, nós temos uma grande nuvem de testemunhas, pessoas que nos influenciaram para a gente permanecer firme, olhando para o Senhor Jesus. Aquele que deseja perseverar, aquele que deseja prosperar, deve perseverar. E ele vai influenciar outros neste processo. Eu espero que esse breve resumo desperte você, se você não viu a temporada, para buscar os temas, e desperte você a buscar o guia de estudos e começar 2023 equilibrado ou colocando as contas em dia. A gente vai para o intervalo e a gente já volta para os outros 7 temas. Estamos de volta, você está acompanhando o programa Escola Bíblica, nosso último programa dessa temporada, Educação Financeira à Luz da Bíblia. Aproveita, você pede o seu guia de estudos, está aqui, ó. Tá? Você pode mandar mensagem para o WhatsApp, é o 1298244. Falei no meio, né? Vou repetir. 12982444449. Quero receber o guia de estudos. Pede seu guia. Ou você pode ligar. Não, vamos acessar o site primeiro. Acessar o site novotempo.com/escola bíblica. Tem que preencher o cadastro, tá? No WhatsApp vai receber o link para preencher e no site entra lá, preenche o cadastro. Ou você pode ligar no horário comercial. 0 operadora 12 21 27 31 21. Tenha seu guia, vai fazer uma diferença, reúne a sua família, faz o orçamento. Você que já faz, tem aqui conteúdo para ajudar ainda mais as pessoas a entenderem
o tema do dinheiro na Bíblia. Fazendo o nosso resgate aqui do que a gente estudou na temporada, no programa, no capítulo 6 agora, a prosperidade e a família. Esse aqui foi um tema muito legal que a gente abordou. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aqui é uma união física, é uma união emocional, né, mental, e é uma união espiritual. E ele deixa, então ele se desliga também da dependência financeira e agora ele se une. Ou seja, ele não depende mais do seu ambiente familiar, mas agora ele tem responsabilidade. Ele e ela têm uma responsabilidade de construírem uma vida juntos também no aspecto financeiro. E os dois se unem, uma unidade composta, ou seja, eles são dois, mas têm um único objetivo. E toda a família, a gente estudou esse tema, né? Toda a família deve ter participação quando vierem os filhos, eles devem saber do que acontece, quais são os gastos, para que a família esteja unida no mesmo propósito. O capítulo 7 foi conselhos práticos, a gente teve 2 capítulos dentro desse tema, e um desses que me chamou muita atenção é que o Espírito Santo é quem vai me orientar para saber como agir também nas questões financeiras. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. O fruto do Espírito. A gente vai estudar isso agora na temporada de férias, tá? O Espírito Santo me dá a transformação. É um fruto com seus vários gomos. E dentro desse tem coisas relacionadas diretamente às questões financeiras, como a necessidade de ter domínio próprio diante, compro ou não compro, tenho desejo ou não... E agora o que eu faço? É a hora? Então é o Espírito que me orienta. Conselhos Práticos 1 e o capítulo 8, Conselhos Práticos 2. Romanos capítulo 13, 7 e 8. E uma das orientações foi aqui, se livre das dívidas. E a gente trabalhou nesse programa como a gente fazer um caminho para sair das dívidas. Pagai todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Trabalhamos aqui e aí como o cristão influencia positivamente com a sua fidelidade em relação aos seus negócios. E como ele pode dar um mau testemunho por não ser fiel aos negócios. Conselhos práticos bem interessantes nesses 2 temas, o 7 e o 8. Capítulo 9, o desafio de sonhar, o desafio de ter objetivos, mas não fazer com que somente fique no sonho, mas que se torne uma prática. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, Lucas capítulo 14, 28, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Porque ele vai terminar, a parábola continua dizendo assim, vão dizer assim, não calculou e agora não conseguiu. Então, ouse sonhar, mas não esqueça, tenha os objetivos e coloque como eu posso alcançar, o que eu preciso fazer para alcançar. Porque o sonho tem que ir para o papel, tem que ir para uma meta, tem que ter uma meta. E essa meta precisa ter passos para que ela se concretize. É claro isso para você? Então, ouse sonhar, mas não esqueça de fazer o caminho. Capítulo
aqui a sequência do texto, né? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. A continuação da ilustração. Agora o capítulo 10, em vista para o futuro. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. Provérbios 10:4. Diligente, nós analisamos isso, aquele que age com paciência e sabedoria. E nós trabalhamos o imediatismo do mundo moderno. Tirou de nós a perspectiva de olharmos para o futuro para que os planos sejam vistos a longo prazo. E eu tenha paciência para que isso aconteça. E eu tenha um plano estratégico de reserva, de objetivo, de investimento para que isso aconteça. Tem boas dicas no guia de estudos e você pode resgatar este programa também para assistir. Capítulo 11, finanças e relacionamento com Deus. Os últimos que a gente trabalhou nas 2 últimas semanas. No 11, a ênfase é o reconhecimento de que todas as coisas vêm de Deus. Porque quem sou eu, diz Davi? Quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. O reconhecimento que todas as coisas vêm do Senhor. E isso é essencial para o nosso relacionamento. O 12, a gente concluiu agora, bênçãos compartilhadas. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. A sensibilidade de se preocupar com aquele que é menos favorecido. E, no Bênçãos Compartilhadas, como nós devemos ensinar os nossos filhos a serem generosos através do nosso procedimento e da forma como nós administramos também os recursos. E eu quero concluir, eu escolhi aqui 2 frases que estão no guia que a gente compartilhou ao longo da temporada para ficar para a nossa reflexão. A primeira, o que define o seu gasto, nosso gasto, não é o dinheiro na conta, e sim o orçamento. Através do nosso guia de estudos, a gente deseja que você tenha um orçamento, que você faça um orçamento, que a sua família se reúna para fazer esse orçamento, que vocês façam isso junto, gastem tempo fazendo isso para que vocês prosperem, para que vocês sejam abençoados. Se precisar buscar ajuda, entre em contato com pessoas que são técnicas, que possam te ensinar. A Kathleen esteve aqui e explicou os 50, 30, 20. 50% deve ser do que você ganha gasto no que são as despesas fixas. 30% nas variáveis e 20% para você fazer a reserva, para você ter uma reserva emergencial e para você também realizar os seus sonhos. São dicas, sugestões para que a gente cresça financeiramente. A outra frase está no guia de estudos, pastor Antônio Tostes, que é o autor, citou isso logo no primeiro dia que ele esteve com a gente. O dinheiro sem Deus pode se tornar uma maldição, mas o dinheiro com Deus será uma bênção. Não há nenhum problema com o dinheiro. O problema está como eu estou administrando. Se Deus está comigo, se Ele está me orientando, se a Sua palavra está sendo guia para mim. Se isso acontecer, o dinheiro será uma bênção. E eu espero que seja uma bênção para a sua vida. Eu espero. Eu espero que 2023 seja um ano de realizações para você. E eu quero orar, desejando para você um feliz 2023.
E nós continuaremos juntos em 2023 para crescermos no conhecimento. Eu quero orar para que o Senhor abençoe a você e a sua família. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelas orientações que vêm de Ti. Obrigado pelas orientações desse guia, que a gente tenha uma vida financeira equilibrada, tranquila. Talvez alguns precisam colocar em dia, que o Senhor os ajude. Eu oro para que a bênção do Senhor esteja sobre a casa de cada um dos nossos telespectadores em 2023. Eu suplico isso em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.